E a oposição tem um fator hoje que também pode atrapalhar, aí, nesse caso atrapalhar ela, que é a capacidade de tiro no pé que essa família tem de se dar. Então, às vezes, a oposição começa a sair das contas, daqui a pouco o Eduardo Bolsonaro fala outra bobagem nos Estados Unidos. Esse fator Eduardo Bolsonaro, que inclusive tem um vídeo aí que eu acho que a Alice tinha separado, esse aí, muito que segue na linha muito inteligente de ação da família. Vamos ver, solta esse vídeo. É de quando esse vídeo, Alice? É de hoje? Ah, ele falando em inglês e ele se legendou. Então a tradução do que ele disse foi feita por ele. Pode não ser uma tradução muito confiável, mas vamos lá. My father, former President Jair Bolsonaro, was arrested not for a crime, not for corruption, but for saluting peaceful protesters from his own home. Yes, arrested for sitting on his couch and raising his hand in support of millions who took the streets against tyranny. And because my brothers and I posted the photos of him, the regime panicked. They want to erase him from public view. There was no crime, there was no evidence, no trial, just raw arbitrary power used to silence the greatest popular leader in Brazil's history. Brazil is no longer a democracy. We only live under judicial dictatorship disguised as justice. So I speak today not just as his son, but as also an exiled congressman, the most voted in Brazil's history. To the free world, paying attention. Don't normalize this. Do not stay silent. To Argentina, consider activating Mercosur democratic clause. To the European Union, follow the US and sanction Alexandre de Moraes for human rights violations. This is not just about Brazil. It's about stopping a new Venezuela from rising in South America. We will fight until the end, whatever it takes. For freedom, for truth, for Brazil, we will win. Ele tinha prometido, hoje o Eduardo, foi ontem que ele prometeu que ele iria agora falar para o mundo. Ele não está mais satisfeito de falar para a Casa Branca. Não é nem para os Estados Unidos. Ele falou para a Casa Branca. Ele fez toda essa encrilhalhada na Casa Branca. Ela não teria prosperado nem dado em nada se não tivesse lá como locatário da Casa Branca por 4 anos, pelo menos, um maluco como o senhor Donald Trump, que se sente o imperador do mundo, que acha que pode se meter em todos os lugares e nos assuntos internos dos países, principalmente aqueles que, aos olhos dele, Trump, são países fracos. Porque ele não se mete do jeito que ele se meteu aqui no Brasil e em outros lugares. Ele aplica lá as taxas que ele quer aplicar. E que todo mundo entende como taxas a serem negociadas. Aí baixa daqui, baixa colar, aumenta daqui, aumenta colar. Isso é uma coisa. E ele, como presidente da República, pode aplicar esses tarifaços onde ele queira e... é problema dos outros países se adequarem ou não aos tarifaços dele. Muito diferente do que ele fez e está fazendo aqui. Aqui, ele primeiro, foi lá na carta inicial para Lula, que Lula devolveu. Primeiro, ele disse, parem imediatamente com o julgamento do senhor Jair Bolsonaro. Parem, quer dizer, inocentem. Permitam que ele seja candidato na próxima eleição, que é isso que o Trump quer. Porque ele não quer um governo de esquerda no Brasil. Ele quer um governo alinhado com ele. E simpatizou ali de alguma maneira com Bolsonaro, porque Bolsonaro passou a vida imitando ele. E batendo continência para a bandeira americana, e esperando que o Trump passasse no corredor para poder abraçá-lo e dizer I love you, como disse mais de uma vez. Então, o Trump aqui não é uma questão de tarifaço, é uma questão de interferência na justiça brasileira. E como tem uma lei, e como tem uma lei nos Estados Unidos que permite ao presidente dos Estados Unidos, é fantástico. A gente poderia fazer uma lei aqui que permitisse ao presidente do Brasil interferir
na justiça americana, imagina. Mas lá existe essa lei que permite que o presidente dos Estados Unidos, a pretexto de que os interesses nacionais dos Estados Unidos correm algum perigo, se meta na vida interna de outros países. Então ele aqui invocou isso para sancionar, para punir ministros do Supremo Tribunal Federal. Não foi para fazer o tarifaço, foi para punir, para pressionar, para dizer, deem um outro rumo político a esse país, não o rumo que a população escolheu na hora em que elegeu o presidente Lula. Mas aí teve, pai, uma resposta muito altiva. Eu acho que o Lula se comportou. Não, o Lula não estou falando disso. Eu só não estou falando. Eu sei. Claro que teve a resposta. Só estou complementando. Eu concordo com tudo que você fala. É isso. Claramente é isso. E os Estados Unidos sendo os Estados Unidos. Na verdade, historicamente, foram poucos os momentos que ele não tentou interferir de alguma forma. Claro. Não, saiu recentemente um livro falando de mais de 60 golpes ou tentativas de golpes, a maioria bem-sucedida, patrocinada pelos Estados Unidos em vários países. Sim. Em vários países. Quando se fala do 11 de setembro, a gente só se lembra lá as torres do World Trade Center derrubadas, enfim, o atentado terrorista daquela organização terrorista Al-Qaeda, tudo. Agora teve um outro 11 de setembro, anos antes, em 1973, quando os Estados Unidos sabotaram o regime chileno, que era comandado pelo Salvador Allende, então um presidente de esquerda, e eles bloquearam tudo, toda a ajuda, eles fizeram todos os atos de sabotagem possíveis, e por último, apoiaram o golpe, decididamente, do general Pinochet, que culminou com o suicídio, o bombardeio do Palácio Presidencial e com o suicídio do presidente Salvador Allende. Então os Estados Unidos são zero e vezeiro nisso. Mas mesmo aí, o vídeo do Trump, você está falando o que quando ele era mocinho, sim, mas aí vamos mostrar. Vejam a disposição. Esse vídeo que a gente vai soltar agora já mostra Trump, quando já era Trump, só que ainda muito jovem, ainda sem talvez ambicionar entrar na política. Vejam o que ele disse, o super mal. Are you a vindictive person? Yes. Yes, I am. If somebody goes out to hurt me or somebody that I love, I am very vindictive, yes. What do you do? Well, I do whatever I can. Revenge. Absolutely. I believe in revenge, an eye for an eye. I believe in death penalties. I believe in, revenge. Revenge is a great thing because when somebody does something to you, I really believe strongly in revenge. And have you done it? Well, I mean, my whole life is based on fighting. Revenge. No, it's based on fighting people that fight me and fighting them strongly and winning. Pronto. É esse jovem nesse vídeo que o Brasil está enfrentando hoje e que quer se meter aqui, está se metendo, e que quer que a gente faça o que ele quer que aconteça. Mas isso, sinceramente, eu não acredito que a gente fará.